Olá pessoal, eu sou a professora Mônica e essa é a nossa aula do dia 3 de agosto. A leitura de hoje é o texto Era Uma Vez, do Benjamin Lacombe. E quem vai fazer essa leitura pra gente é a Fafá. Agora a professora vai ler para vocês alguns poemas concretos. O sol lá no alto, junto com nuvens de algodão, grande, poderoso e reluzente, deixando o mundo todo quente. Esse poema concreto é da aluna Tainara. Ainda assim, navego. Sinto-me como uma garrafa lançada ao mar, contendo mensagens de socorro, que à mercê das correntes segue por duvidosos rumos, sem garantia de destinatários. Esse poema é do Fábio Bahia. Alma de Fusca. Se você, assim como eu, tem alma de Fusca, sabe que pequenos podem conquistar o mundo e que esse mundo não se revela nunca, jamais, através de uma janela estática. Que o mundo dá voltas e mais voltas e que o que parece bem estável pode ser despreparado ante a mudança. Poema do Fábio Bahia. Estrelas que somos, poeira das estrelas, nós somos, carregamos o brilho de outrora, busquemos então, sem demora, reviremos tudo que então fomos, tornemo-nos estrelas, vamos! Poema concreto do Fábio Bahia. É sabido, apimentar a vida não significa vivê-la de modo inconsequente, é acrescê-la com condimentos vivazes, é dar vida à própria vida. Viver sempre será preciso. Poema concreto do Fábio Bahia. Vida, sem destino, sempre escorrendo entre os dedos, nada podemos fazer. Tão veloz, tão piedade, onde parar, não sabemos. Novelo da vida. Com paciência e cuidado, todo emaranhado pode ser desenrolado e todo nó desatado. Poema concreto do Fábio Bahia. Para conseguir minha atenção será difícil, mas se a conquistar, terá todo o meu charme. Afinal, não é à toa que me chamam de gato. Poema concreto de Fábio Bahia. Mantenho a cabeça no lugar, sigo sempre em frente, encaro obstáculos como motivações. Até onde sei, a roda é a maior invenção da humanidade. Poema concreto do Fábio Bahia. Lembrando que para que a gente possa apreciar devidamente um poema concreto, é muito importante associar a leitura do texto à construção da imagem. Da dificuldade de ser lanterna nesse mundo. É absurdo, mas a história nos mostra que esse mundo está repleto de seres iluminados, que incompreendidos foram vítimas da ignorância. Vejam, não é sempre que a humanidade aceita a iluminação. Poema concreto do Fábio Bahia. O lar da minha mãe. Se o coração fosse apenas mais um órgão, não seria, até hoje, o lar da minha mãe. Poema e poesia. O texto poético se caracteriza por privilegiar o prazer estético da leitura. Os gregos chamavam de poieses ao ato de criar algo. Portanto, a poesia pertence à ficção, pois trata-se de um processo criativo e de algo inventado. A poesia. De modo geral, entende-se por poesia a emoção, o aspecto imaterial do texto. Assim, podemos encontrar poesia em poemas, canções, textos narrativos, peças publicitárias, pinturas e filmes, por exemplo. O poema
É muito comum o emprego das palavras poesia e poema como sinônimas. Porém, poesia é algo imaterial e poema é um gênero textual com características de estrutura próprias. No poema, há versos, métrica, estrofes, rimas e ritmo. É possível que não encontremos poesia em determinado poema, que ele não nos sensibilize, assim como é possível nos sentirmos emocionalmente tocados diante de um verso. Então, pessoal, só para deixar claro, poema é o texto, poesia é o sentimento. Agora eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 36. Já fizemos listas de aniversariantes com o dia e o mês de nascimento. Agora vamos conhecer o ano de nascimento de cada um de nós. Escreva aqui nesse retângulo o ano em que você nasceu. O ano é uma milhar, então você deve escrevê-lo usando 4 algarismos. Atividade 2. Complete o quadro abaixo com os dados obtidos em nossa pesquisa. Como nós estamos longe da escola, a professora já fez a pesquisa para vocês. Na nossa sala, no segundo B, nós temos 16 alunos que nasceram no ano de 2012 e temos 7 alunos que nasceram no ano de 2013. Agora, observando esse quadro, eu quero que vocês respondam essas 2 perguntinhas. A. Em que ano nasceram mais alunos da nossa turma? Vocês vão observar e comparar se há mais alunos em 2012 ou se há mais alunos em 2013. Na resposta A, vocês devem colocar o ano que tiver mais alunos. Perguntinha B. Quantos anos de idade esses alunos completam esse ano? Para resolver essa situação, vocês devem usar aquela conta que a professora ensinou para vocês. Vocês vão pegar o ano que nós estamos e fazer uma continha de subtração. Então, pega 2020 menos o ano de nascimento. O resultado é a idade que esses alunos fazem esse ano. Agora nós vamos ler e refletir. Observe as imagens e tente descobrir qual o ponto de vista. Se é frontal, aquele que nós vemos de frente. Se é vertical, aquele que nós vemos de cima. Ou se é oblíquo, aquele que nós vemos de frente e de cima. Aqui, mais uma tentativa. Tentem descobrir se essas imagens estão sendo vistas no modo frontal, que é o de frente, no modo vertical, que é o visto de cima, ou no modo oblíquo, que ele é tanto de frente quanto de cima. Pensando e praticando. Nós temos aqui na tela a imagem de uma maquete. Maquete é uma representação em miniatura de um espaço real. Observe a maquete de uma sala de aula feita com material reutilizável. Aqui eles pegaram algumas sucatas para fazer essa maquete, como por exemplo, alguns pedaços de papel e uma caixa de sapatos. Identifique os objetos representados na maquete e escreva o nome deles nos quadros. Então, aqui a gente deve identificar que tinha lousa, lixo, cadeira do aluno, mesa do aluno, mesa do professor, armário e cadeira do professor. Então, usando diferentes formas com o mesmo material, é possível representar diferentes objetos da sala de aula. Aqui, nós temos uma outra representação chamada croquis. Agora, observe essa outra representação da sala de aula. Croquis é a mesma coisa que planta. Depois, complete a legenda com as informações que estão faltando.
Então, durante a aula, nós vamos desvendar o que significa esse retângulo marrom, esse quadradinho azul, esse círculo cinza e esse quadrado amarelo que tem um detalhe aqui, ok? Durante a aula, nós vamos desvendar esse mistério. Desafio da semana. Vamos construir uma maquete da sala? A seguir, várias ideias para inspirar você. Aqui são ideias de maquetes. Essa daqui feita com caixa de sapatos e papel. Essa com caixinhas de fósforo e tampinhas de garrafa. Essas maquetes feitas com caixa e papel cartão. Essa daqui com caixa e papel. Aqui alguns detalhes para vocês fazerem, para vocês terem ideia para o desenvolvimento da maquete. Por hoje é só, um beijo da Pro e até amanhã!